Se você sente que está cada vez mais difícil de se concentrar, eu quero te tranquilizar, porque o problema não é uma falta de disciplina para ter o foco. Muitas vezes o problema é um contexto em que a nossa mente está tentando funcionar. A gente vive em um cenário de excessos, né? Excesso de informação, excesso de estímulo, de notificação, excesso de telas. E o uso constante de redes sociais e dispositivos digitais treinou o nosso cérebro para pular de um estímulo para o outro o tempo todo. E estudos mostram que essa capacidade que nós temos de manter o foco caiu drasticamente nos últimos anos, e isso não foi por acaso. Além disso, existe o mito da multitarefa, né? Você aprendeu que você tinha que ser multitarefa, multitasking, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Fazer várias coisas ao mesmo tempo pode dar uma sensação de produtividade, mas na prática, isso impede que você tenha uma linha de raciocínio claro. A gente fala muito sobre isso lá dentro do curso Roda da Vida na Vida, em que nós falamos sobre gestão de tempo, trabalhar as questões energéticas no dia a dia, na hora que você cria um projeto, como que você cria esse projeto. E um dos pontos que nós falamos é: faça uma coisa de cada vez, uma única coisa. Tem um livro que fala sobre isso. Por quê? Porque cada vez que nós interrompemos uma tarefa e vamos para outra, o nosso cérebro ele precisa de um tempo para se reorganizar. E nisso, o que que acontece? A gente perde energia, perde clareza e perde eficiência. Lógico, perde produtividade também. E a falta de foco não acontece de uma única maneira, né? Quando a gente fala, olha, essa pessoa está sem foco, ou você mesmo, se você está sentindo que está difícil se concentrar, existem perfis diferentes que mostram essa dificuldade de concentração. E aqui que eu queria trazer esse olhar para você, né? Por quê? Porque entender como que é o seu perfil de falta de foco muda a maneira como você pode cuidar da sua concentração. Ah, olha que legal que é isso, né? Então, o primeiro perfil que eu quero trazer para você é daquela pessoa que é distraída. Sabe, pessoa sonhadora? Você está conversando com ela, parece que ela está com a cabeça no mundo da lua. Essa é uma pessoa que é muito criativa, cheia de ideias, mas que vive sim no mundo da lua e muitas vezes, do ponto de vista energético, essa pessoa tem uma facilidade muito grande em se conectar com outras frequências e isso estimula a falta de concentração dela. Então pensa naquela pessoa que acaba perdendo objeto, esquece horário, começa projeto com muito entusiasmo, mas sem dificuldade de concluir. É o exemplo clássico aqui do arquétipo da inocente, que a mente dela viaja na parte do sonho, mas tem pouca atividade na parte prática mesmo, na realização, no concreto. Ou seja, essa pessoa vive muito aqui no sutil e pouco no, na matéria, na realidade 3D. Então, essa pessoa, ela não precisa de mais ideias, ela já tem bastante ideias. O que que ela precisa? De aterramento, de alguma coisa que traga a energia dela, aterre essa energia para que ela consiga ter um passo a passo. E aqui eu trago para você, como uma recomendação, o Floral Yan Realidade. O Floral Realidade, ele ajuda justamente nisso, trazer a consciência para o aqui, para o agora, sair desse excesso de sonho, de fantasia, às vezes sobre o futuro, né? A pessoa se perde mesmo nesses pensamentos. Sair desse lugar e ancorar no presente, onde as coisas realmente acontecem. Senão, essa pessoa não consegue evoluir. Ela está sempre só no sutil e não consegue executar as tarefas. Então, primeiro floral que eu trago para esse perfil. Vamos ver qual que é o segundo perfil? O segundo perfil é aquela pessoa que não está conseguindo se concentrar ou ter foco por conta de um cansaço mental, da exaustão. Então, aqui é o oposto do primeiro, por isso que eu trouxe os dois na sequência. Aqui são aquelas pessoas que estudam demais, trabalham o dia inteiro, às vezes trabalham o dia inteiro no computador ou lidam com excesso de demandas, excesso de problemas, e a sensação que essa pessoa tem é que a mente dela já está cheia demais. Parece que a HD dela mental falou assim: ó, não temos mais espaço aqui para absorver nada de novo. Será que você sente isso? Percebe que é o oposto da primeira? A primeira é a pessoa sonhadora. Aqui, esse segundo perfil, ele está
cansado, exausto, sem foco por excesso de execução, por fazer coisas demais, e aí tem um limite, é como se fosse uma esponja muito úmida, já que não consegue mais absorver água. Então, tem um ponto importante aqui, que todos nós temos um limite diário para a nossa tomada de decisão, para a nossa capacidade de concentração. E ao longo do dia, essa essa capacidade ela vai se esgotando. Quanto mais decisões você toma, menos energia mental sobra para você focar, para você memorizar, para você raciocinar com clareza. É por isso mesmo que eu sempre falo para as minhas alunas e para as minhas clientes que as decisões muito importantes elas devem ser evitadas no final do dia, quando você já tomou muita decisão ao longo do dia. Por quê? Porque a qualidade dessa tomada de decisão vai cair. Quando você tem uma coisa muito importante para lidar, traz isso para o começo do dia, quando a sua mente ainda está mais fresca, mais alerta, sem essa sobrecarga da tomada de decisão que você fez ao longo de todo o dia. E aqui, quando a gente fala dessa tomada de decisão ao longo do dia, para você ter uma ideia, isso inclui todas as atividades, desde a roupa que você vai usar, dos acessórios que você escolhe colocar, ou o que você vai comer do almoço. Tudo isso aqui está cobrando energeticamente uma parte sua, cobrando a sua energia para fazer essas decisões até as mais simples, como escolher o que você vai comer no almoço mesmo. Então imagina, né? Junto com isso, você tem as decisões de trabalho, as decisões que você faz ao longo do seu dia e a sua mente simplesmente cansa. Então, para esse perfil, o Floral Ian que eu recomendo é o Floral Revitaliza. Ele é um ótimo aliado. Por quê? Porque ele trabalha no sutil para trazer mais vigor, mais vitalidade mental. Ele ajuda a desanuviar mesmo a sua mente e melhora a sua capacidade de processar informações. E quando você melhora essa capacidade, você consegue ter mais foco, ter mais concentração. Eu uso esse floral quando eu preciso estudar ou trabalhar em algum projeto no fim do dia. Por quê? Porque a minha energia já está naturalmente mais baixa por conta de tudo que eu fiz ao longo do dia. Então, se eu sei que eu vou ter um treinamento, uma aula, vou participar de um workshop, vou participar de um grupo de estudos, eu tomo esse floral antes para trazer essa renovação energética mesmo e eu conseguir me concentrar melhor. É fantástico. Vamos para o terceiro perfil? O terceiro perfil é de ansiedade e um excesso de entusiasmo. Pensa naquela pessoa que é muito agitada, muito cheia de ideia, pegam mil coisas para fazer ao mesmo tempo por puro entusiasmo. É diferente de quem está no arquétipo da mártir, que é aquela pessoa que não consegue dizer não para os outros. Não é esse caso. Aqui a gente está pensando naquela pessoa que se empolga mesmo e fala: eu faço, eu faço, eu faço. Então a mente dessa pessoa fervilha, mas ela tem dificuldade para concluir, para finalizar aquilo que ela começa, aquilo que ela se propôs, ou ela vai finalizar, mas se sobrecarregando também. E por quê? Porque o pensamento dessa pessoa já está sempre no próximo passo. Aqui que está esse excesso de entusiasmo. Aqui é uma sombra do arquétipo da artista, sabia? Arquétipo da artista, ela fervilha de ideias mesmo. É uma pessoa extremamente criativa e ela gosta do novo. Isso é um assunto que a gente estuda lá dentro do curso terapêutico, o FAP 2.0, que a gente estuda a nossa relação emocional com o dinheiro. Para você ter uma ideia, quem está na sombra desse arquétipo cheio de ideias pode ter esse impacto no financeiro porque a pessoa não consegue concluir o que ela começa para que ela tenha o resultado necessário. Então, ela muda tanto, com tanta constância, que aqui falta o foco, falta a estabilidade para que ela colha os frutos daquilo que ela está plantando. É a famosa síndrome do objeto brilhante. Já ouviu falar nisso? Alguma coisa brilha, a pessoa perde o foco. Então, esse perfil aqui é uma pessoa que não precisa de mais estímulo. Para você ter uma ideia, eu tenho esse arquétipo da artista muito alto. Quando eu faço o questionário dos principais arquétipos que estão presentes no meu mapa arquetípico lá dentro do FAP, o arquétipo da artista é altíssimo. E eu sei que eu sou uma pessoa extremamente criativa, então eu tenho que trabalhar esse foco para eu concluir aquilo que eu começo. Então, o que que essa pessoa precisa? Ela precisa de mais estrutura, mais clareza. E aqui, o floral que eu indico, que é o floral que eu uso, é o floral moderação. Por quê? Antes que você se assuste e fale, ah, como assim moderação? Esse floral,
Ele ajuda a diminuir essa agitação interna e aí permite que você tenha o foco em uma tarefa de cada vez até o fim dessa tarefa, sem você pular constantemente para algo novo, sem começar 10 cursos ao mesmo tempo e não concluir nenhum, sem você se propor dentro da sua empresa, né, onde você trabalha, a tocar 4 projetos diferentes e depois você fala, como que eu vou dar conta disso? Não consigo, né? Por quê? Porque se empolgou e tá tudo bem, faz parte da sua natureza ter essa veia criativa, mas você precisa de estrutura para concluir aquilo que começa. Então, o Floral Moderação, ele traz essa estrutura. É, aqui é até uma curiosidade que eu ensino para as minhas alunas lá dentro do curso, né, do FAP, que é assim. Eu queria que você pensasse nisso. Tudo aquilo que nós damos a nossa palavra, nós nos propusemos a fazer, pode ser uma tarefa, um projeto. Você falou, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou fazer isso aqui. Quando você faz isso, você leva a sua energia para essa intenção que você disse ter, para a intenção de realizar essa coisa. E quando faz isso, você cria um cordão energético entre você e essa atividade, entre você e essa tarefa. Então, quando você inicia algo, ou você diz que vai fazer algo, você cria esse cordão. No começo, eu mostro para as minhas alunas que no começo a gente cria um cordãozinho fininho, como um fiozinho de cabelo. Ah, um projeto novo, vou fazer. Aí você cria esse fiozinho. E você começa a pensar nesse projeto, você vai dando energia para esse cordão energético. Ele vai ganhando força, mas concorda que ele ainda está aqui no sutil? Ele não veio para o concreto, ele não veio aqui para a nossa realidade 3D. Você ainda está criando aqui no campo mental, mas você está alimentando com as suas ideias cada vez que você pensa nele. Imagina você fazer isso com tudo o que você se propôs, com tudo que você deu a sua palavra que você faria. Gente, é cordão energético, são fios energéticos que nós criamos durante todo o tempo. E qual que é o lado negativo disso? Esses cordões, eles continuam puxando a sua energia enquanto essa tarefa estiver sendo realizada, enquanto ela estiver pendente. Já pensou nisso? Qual que é o resultado? Você se sente cansada, dispersa, sem foco, mesmo sem entender exatamente por que que isso está acontecendo. É por conta de tantos cordões que foram criados com essas atividades. Lá dentro do FAP, a gente tem uma aula, uma atividade prática, que eu falo para as minhas alunas, e aqui fica essa atividade prática para você também. Veja se você consegue fazer. Algumas alunas não conseguem, elas falam, ai, Cíntia, essa atividade me irrita. Deixa eu te explicar o que que é. Você vai pensar em tudo que você falou que faria e está aí pendente, faz uma lista disso, escreve tudo isso. E aí você vai selecionar somente 2 dessas coisas que você realmente, efetivamente vai iniciar e vai concluir. E aqui não importa o tempo, mas somente 2 coisas. Então você vai separar essas 2 coisas, escreve num outro papel e para todo o resto que sobrou ali na sua lista, você vai fazer um movimento simbólico, energético, de interromper a sua energia, de descontinuar. O que que pode ser esse movimento simbólico? Você pega essa lista que você criou e fala: nesse momento eu me desconecto de todas essas atividades pendentes e eu trago de volta a minha energia. Aqui é uma forma simplificada de você fazer isso, mas experimenta fazer. O que que acontece normalmente? Ou a pessoa não, se você tiver muito no arquétipo da artista, você não consegue selecionar 2 projetos. Então isso significa que a sombra da artista está cobrando um preço muito alto da sua energia. Você não está conseguindo levar a sua atenção para concluir as tarefas que são mais importantes ou que vão trazer o resultado mais importante para você. Precisa, né? Recomendo que você trabalhe nisso. Se você quiser, você pode fazer o curso FAP, que a gente se aprofunda muito nessa questão. Outra coisa que pode acontecer é, além de não conseguir escolher essas 2 tarefas, os 2 projetos, é você sentir uma tristeza de abrir mão dos outros itens que estão na sua lista. E aqui vem uma segunda estratégia que eu quero te ensinar. Ó, coloque isso em prática, você vai ver que a sua energia muda. A segunda estratégia é você ter um caderno de ideias. Um caderno de ideias onde, quando uma ideia surgir, já que você é uma pessoa muito criativa, você anota essa ideia no caderno sem se comprometer a fazer aquilo ainda. Então você vai criando um banco de ideias para você ter uma ideia de como isso funciona.
Tudo isso aqui, para mim, são cadernos de ideia. Imagina, falei para você que eu estou na sombra do arquétipo da artista também, né? Então, conforme as ideias vão surgindo, eu anoto e depois eu reviso semanalmente, mensalmente. Aí você vai definir um prazo. E só quando você for revisar e você tiver a disponibilidade realmente de fazer aquilo, você intenciona, ou seja, você vai criar o seu cordãozinho com essa atividade, com esse projeto. Para quê? Para que você não tenha a sua energia drenada, para que você não sinta exausta, sem capacidade de se concentrar por conta de tantas coisas que estão pendentes. Não é interessante isso? Essa prática funciona. As minhas alunas, quando fazem esse exercício, porque eu insisto, aí chega um momento que elas escolhem fazer, né? Então, quando elas fazem, elas falam: Cíntia, eu notei no mesmo instante que a minha energia voltou. Experimenta, ó, é gratuito, você não vai ter que fazer nada para fazer essa atividade. É realmente intencionar, certo? Então, experimenta e depois me conta como você se sentiu. Eu tenho alunas que têm mais sensibilidade energética, elas sentem no mesmo instante a energia voltando para o sistema delas. Ou seja, esses cordões eles vão se desfazendo, esses cordões que estavam levando a energia embora. Então, como é que ela vai se sentir? Menos cansada, menos dispersa, com mais foco, porque a energia voltou, porque aquilo que estava drenando a energia foi interrompido. Então, experimenta fazer isso para que você melhore sua capacidade de concentração quando a criatividade é que está interferindo, né? A criatividade que está dificultando. Então, essas sugestões que eu trouxe aqui são sugestões gerais. Cada pessoa tem uma forma única de perder esse foco. E por isso também você pode criar a sua própria sinergia floral, a sua própria combinação de floral personalizada de acordo com aquilo que você está vivendo, né? De acordo com as suas emoções no momento. Nós escolhemos os florais a partir das nossas emoções, a partir dos sinais que o nosso corpo comunica conosco. Então, vale lembrar que, em casos mais específicos ou muito persistentes, que você tem muita dificuldade de concentração, talvez um acompanhamento terapêutico seja fundamental para investigar, entender quais são as causas e oferecer um suporte adequado. Você não precisa passar por isso sozinha, né? Então, talvez num caso mais sério, mais grave, você precise sim de uma ajuda e tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso, ok? Então, pensa assim, ó. Concentração e foco não é rigidez, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou: Ai, você se concentra demais, você é muito rigorosa. Não, é presença. É presença, é você ter a capacidade de estar presente energeticamente naquilo que você está fazendo, nem visitando o passado, nem se projetando para o futuro. E presença se constrói com menos excesso e mais consciência. Aliás, tem um vídeo aqui que eu trouxe falando sobre consciência. Depois dá uma olhada aqui no perfil para você expandir esse olhar mesmo de consciência. Pensa assim. Nós criamos a nossa realidade a partir do nosso universo interno a cada momento. A cada momento que nós estamos presentes, que nós trazemos a nossa energia. Essa percepção é fundamental e isso muda a sua realidade em todas as áreas da sua vida. Como eu comentei, dentro do FAP, o nosso olhar é para a nossa relação com as finanças, com o dinheiro. Mas quando você entende essa questão de ter presença, de ter foco e de que você está criando sua realidade agora, você pode aplicar isso nas suas relações, no seu profissional, em qualquer área. E isso é fantástico, certo? Ó, se gostou, deixa o seu like, compartilha com alguém que também tem aí uma mente fervilhando, que está sempre meio avoado, para dar uma dica, né, para essa pessoa de como ela pode lidar para ter mais foco, mais concentração.